Oi, gente, tô aqui, ó, passando uma prancha aqui no meu cabelo, né, porque eu tirei as tranças. Aí resolvi conversar com vocês um pouco, né, esclarecer algumas dúvidas, né, pra vocês, conversar com vocês um pouquinho, tá? E enquanto eu faço a prancha aqui no meu cabelo aqui. Mas, primeiramente, né, eu quero agradecer aos inscritos novos, né, que chegaram inscritos novos aqui no canal. Você que não é inscrito, você já aproveita, se inscreva aqui no canal, deixa o seu joinha, que me ajuda muito a amiga aqui, tá? E compartilha, comenta, entendeu? Isso tudo faz crescer o canal, tá? Então, vamos lá, vamos começar a conversar. Vou bater um papo com vocês aqui, né? Uma coisa que esclarecer esse meu sumiço, né, de tempos, e depois do nada eu apareci em outro lugar, de outra maneira. Enquanto eu faço a prancha aqui no meu cabelo, eu vou conversando com vocês, tá? Eu vou explicar um pouquinho, na medida do possível, tudo que der, para mim poder estar conversando com vocês. Primeiramente, gente, né, após o nascimento do Gael, eu me separei do pai dele, né, que não é só pai dele, é pai dos outros três também, dos três mais velhos. Eu me separei. E assim, como eu posso te dizer, não foi uma separação amigável, tá? De início eu tava parecendo ser, por parte dele, não minha, por parte dele, não minha, tava parecendo ser uma separação muito amigável. Mas depois, né? Depois, eu acho que caiu a ficha que realmente, né? Eu queria realmente me separar dele. Eu acho que mudou um pouquinho a história, ele ficou agressivo. Gente, agressivo, agressivo mesmo, tá? Não é agressivo só em palavras, não. Agressivo nas atitudes dele também, né? Uma pessoa que eu fui casada durante... Casada não, a gente morava junto. Eu acho que casada é quando você vai lá, assina um papelzinho, cada um carrega o nome de um, o nome de outro, tá? Mas a gente ficou junto durante 21 anos. E eu sempre soube que ele tinha, assim, um lado agressivo. Mas comigo, nunca foi agressivo, ao ponto que chegou, tá? Então, o Gael, né, nasceu, fiquei grávida do Gael. Foi uma gravidez tranquila, muito legal, muito boa. O Gael nasceu, né, passou-se uns meses, né, e eu descobri uma traição dele. Eu de resguardo, ele tava me traindo, sabe? E nessa traição me veio uma DST, né? Aliás, eu descobri a traição através da DST, tá? Eu fui no médico, eu falei, gente, não tem como estar com alguma coisa, sendo que eu acabei de ter um filho, meu filho tem 3 meses, e não tem como eu estar com alguma coisa desse sentido, sendo que eu tinha feito todos os exames na gestação, todos os exames, gente, exame que eu nunca tinha feito nas outras gestações, nessa existia, eu fiz, só pra vocês terem uma ideia. Até o exame da SUAP, né, do cotonete, aquele negócio lá, eu fiz todos os exames, nunca deu nada, vezes nada, gente, nunca deu nada, nenhuma alteração no exame, nenhum que eu fiz. Aí, numa das consultas, né, que a gente vai indo, né, eu comentei com a médica, fazendo os testes lá, deu uma DST. Né, embora foi uma DST bem das tranquilas, né, foi uma DST chamada clamídia. Eu confrontei ele, né, mediante isso, eu confrontei ele, eu confrontei ele, né, ele me chamou, eu fui taxada de maluca,
que eu tava dando mulher pra ele, que eu deveria estar com isso, e isso só saiu depois que o Gael nasceu, mexeu lá, né, com o meu organismo, e ela veio aflorar após esse tempo. Olha a capacidade do ser humano, né? Aí eu fiquei quieta, não falei nada mais, guardei pra mim. Eu tinha nem minha sã consciência tranquila que eu não tinha nada. Eu tinha essa minha sã consciência, né? Então, fiquei quieta, guardei pra mim. Falei, se eu tiver... Conversei com Deus, falei, Deus, se eu estiver caluniando ele, que o Senhor me perdoe. Gente, estou com uma alergia, uma coceira no meu nariz. Que o Senhor me perdoe, tá? Mas se eu não tiver, que o Senhor me mostre. Aí, não sei se vocês já viveram assim, gente. Eu falo que foi o diabinho. Foi o anjinho e o diabinho. O anjinho e o diabinho. Os dois aqui assim atrás de mim, né? Ele bebeu, ficou bêbado. E nisso, deitou lá no sofá. Eu tava na sala com o Gael, assistindo televisão. Ele foi, deitou lá na sala e deixou o celular à vontade, né? E o celular dele tinha senha, eu não sabia a senha, então... Mas o diabinho ficava, mexe, 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 o outro não mexe, o outro mexe, o outro não mexe. Resumindo, fui tentar mexer, não consegui porque tinha a senha. Então, dali pra cá eu fiquei prestando atenção pra ver se eu captava a senha dele. Aí consegui pegar a senha dele. Um belo dia, ele foi pra rua, deixou o celular lá. Foi pra rua beber, no portão lá de casa com os colegas dele. O portão da antiga casa que a gente tinha. Foi beber na rua com os colegas dele. E deixou o celular dele lá. Nisso eu já tava no quarto, deitada já. Já era o que? Umas meia-noite e pouca. Por aí. Aí, nisso... Começou, né? Mexe, não mexe, mexe, não mexe, mexe, não mexe. Eu fui mexer. Nisso que eu fui mexer, eu vi uma conversa dele com uma mulher. Caraca, aí, você me fu porque eu sou casado, eu tenho mulher, você passou doença pra mim, eu passei doença pra minha mulher, eu confiei em você. E a mulher falando que não tinha nada. Eu não tenho doença nenhuma, eu posso te provar, coisa e tal. E ficou naquela discussão ali. Ali, eu peguei uma das traições dele. Que aí, logo em seguida, eu escutei barulho dele vindo. Peguei, fui lá, desliguei o celular dele, deixei lá no cantinho. Fingi que tava dormindo. Aí foi só uma das traições dele. Aí passou. Né? Passou, veio final de semana. Domingo a gente lá sentado na sala, né? Conversando. Aí eu falei, deixa eu ver seu celular então, já que não tem ninguém, não tem nada. Ele já tava já bem chapadinho, né? De cerveja. Aí ele deixou eu mexer no celular dele. Nisso que ele deixou eu mexer no celular dele, eu achei. Gente, muita conversa com mulher. Mas muita conversa com mulher. Aí, nisso, eu fui lá, falei com ele, mostrei a ele, falei assim, olha, eu não tô maluca, tá aqui. Só que ele já tava bêbado, já não quis dar palco pra não virar uma briga, uma confusão. Peguei, fui pro quarto, fui dormir. No dia seguinte, chamei ele pra conversar e falei com ele, ó, a partir de hoje, realmente, eu não quero continuar casada com você, entendeu? Realmente você me passou uma DST, ainda bem que foi uma DST tranquila, né? Tranquila entre aspas, né? Mas tranquila, eu consigo me tratar e vou ficar curada. E se fosse uma HIV, como é que eu ia viver? Então, antes que isso aconteça, nós vamos parar por aqui, eu não quero continuar mais. Você vai viver sua vida, eu vou viver a minha.
Ele, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu tô decidindo agora. É isso que eu quero. E nisso, ele, não, já que você quer, estamos separados. E nisso, fui dando a continuidade. Aí passou-se uma semana, sentei com ele de novo, conversei com ele e falei, olha, como sou eu que pago o aluguel aqui, sou eu que faço as coisas aqui da casa, eu ia te pedir para você poder sair, que é só você, para mim poder sair de dentro da casa é mais complicado, que tem eu e mais 4 filhos, é mais complicado eu procurar um lugar legal, um lugar que não tenha violência, porque querendo ou não, a gente morava em comunidade, mas a comunidade que eu morava, minha casa era cá embaixo, o morro era lá em cima, então assim, era uma comunidade, entre aspas, tranquila, né, em questões de operações, praticamente não tinha, era muito pouco quando tinha, e era muito pouco quando afetava lá alguma coisa. Então, nesse sentido, ele, beleza, boa, eu vou, me separo, eu vou ver então um lugar, vou alugar uma kitnet, ou senão eu vou morar lá em cima na casa da mãe da minha filha, que numa das separações que a gente teve bem lá atrás no passado, ele teve uma filha. E essa filha dele, ele deu uma casa lá no alto do morro, coisa e tal. Falei, não, tá bom. Aí depois ele, me dá um prazo que eu não vou morar com a minha filha mais não. Falei assim, tá bom, vou te dar um prazo. Isso eu conversei com ele, o Gael tinha 3 meses de idade. Foi no março, abril, maio, junho. Foi em julho. A conversa da separação foi em julho, ele me pediu um prazo. Você poderia dar um prazo a ele até outubro. Eu falei, não, te dou, sim. Sim, tranquilo, te dou um prazo. Tá, te dou um prazo, tudo bem, tudo de boa. E foi se passando, chegou outubro, novembro, dezembro, e nada dele sair. E eu realmente deixei nítido pra ele que eu não queria continuar casada com ele. Isso aí era nítido. Eu já não tinha mais relações nenhuma com ele, mas continuava na casa, né? Porque pra mim sair, como eu falei pra vocês, pra mim sair era mais difícil, né? Pra mim poder sair. E nisso virou o ano, né? Veio 2023, Gael fez 1 ano. Eu fiz a festa do Gael de 1 ano, fiz festa assim, entre aspas, né? Porque eu fiz festa só para as pessoas mais próximas a mim, né? Que foi a avó, a tia, os padrinhos. Eu chamei algumas 3 amigas minhas que eram muito próximas à minha casa. Então foi que eu chamei, e a pessoa que cuidava do Gael para mim, porque nesse intervalo eu já tinha voltado a trabalhar. Aí nisso, fiz a festa do Gael, e ele sempre falando, ela tá com ideia de separação, ela tá com ideia de separação, ela tá com ideia de separação. Só que eu acho que ele levou na brincadeira. Quando foi em 2023 mesmo, eu falei com ele, olha, o ano virou, já passou-se o tempo que você me pediu e você não tá saindo. Já que você não vai sair, eu vou sair. Não, não sai não. Não sai não, que o cara tá terminando ali a obra da kitnet. Eu vou alugar a kitnet dele pra mim. Mais uma vez, acreditei na pessoa. Aí, passou-se o tempo, nada. Comecei a procurar casa. Ele começou a ver que era verdade mesmo, que eu queria. E começou a ficar agressivo. Gente, tinha dia que eu saía do trabalho, eu não conseguia ir pra casa. Quem olhava o Gael eram os meus filhos mais velhos, como meus filhos mais velhos, né, tava em casa. Às vezes meu filho mais velho ligava, mãe, não vem pra casa, que meu pai já bebeu, ele falou que bebeu na sua intenção, que hoje você não dorme, que hoje ele vai fazer acontecer. Já teve dias de eu sair de casa às 3 horas da manhã, chamar o Uber, vir parar
em outro bairro, com o Gael pequeno, com o meu outro filho, que é o Marcos, de 18. Já teve tempo, já sabe disso, de eu ficar escondida. Eu já fiquei 2 semanas escondida, eu e Gael, entendeu? Porque ele queria matar. Ele falava que se eu não fosse dele, se eu não ficasse com ele, eu não ficaria com mais ninguém. E sendo que no início do ano, eu conheci uma pessoa, né? Como já estava também separada dele, eu não me privei disso. Ele nunca se privou de conhecer ninguém morando dentro de casa junto comigo. Ele dizia ser meu marido, eu achava que eu tinha marido. Ele nunca se privou de conhecer ninguém, estando casado. Então também eu falei, não vou me privar de conhecer ninguém, porque eu estou separada, não tenho nenhum tipo de relação com ele. A minha relação com ele é, convivemos dentro da mesma casa. Ponto, não fazemos nada, não somos nada. Até na rua onde a gente morava, todo mundo sabia disso. Que ele também fazia questão de deixar claro para as pessoas. Então, assim, foi, né? Foi ficando cada vez mais sério, né? As confusões lá com ele. Até que chegou ao ponto, né? De eu falar, não, deu, basta. Comecei a procurar casa. Procurei casa. A gente veio achar uma casa dentro de uma comunidade, né? Distante da comunidade onde eu morava, dentro de uma comunidade. Falei, cara, eu não tô achando casa em outro lugar nenhum, melhor. Vai ser aqui que eu vou conseguir, que eu vou alugar. Aluguei a casa, fui ver a casa em setembro. Fui ver a casa em setembro, só que a moça só ia me entregar a casa em dezembro. Final de novembro e início de dezembro, mas foi entregue mesmo em dezembro. Fui lá, conversei com a mulher, fechei com a mulher, falei assim, olha, eu vou ficar com a sua casa, vou alugar, tá? A gente vai fazer o contrato, tudo certinho, vou alugar. Só que eu aluguei e os únicos que sabiam que eu tinha alugado a casa eram só meus filhos, mais ninguém, porque eu não tive apoio de ninguém. Sabe o que é apoio de ninguém? De ninguém, não tive apoio de ninguém mesmo. Ninguém. Pra não dizer que eu não tive apoio, eu tive apoio dos meus filhos e da pessoa que eu tô hoje. Entendeu? Que eu tive apoio. Porque fora disso, eu não tive apoio de ninguém. Meus irmãos, eu não falava, nunca comentei nada sobre, entendeu? Então, assim, meus irmãos não sabiam de nada do que estava se acontecendo. Minha ex-sogra sabia, mas não queria se meter, entendeu? Não queria se meter, porque não sei porquê também. Agora também não veio um caso querer saber, que não me interessa mais. E nisso não tive apoio de ninguém, então fiquei calada pra mim. Quando foi no dia 2 de dezembro, que foi o dia que eu me mudei, ele não dormiu em casa. Eu peguei e liguei pra ele. Falei assim, olha, tu tá onde? Tá rodando? Ah, tô. Eu falei assim, pô, tem como você vir aqui que eu preciso conversar com você? E nisso, eu já tava juntando as coisas. Algumas coisas devem poder juntar, eu juntava. E já tava guardando mas ficou muita coisa ainda pra eu poder tirar de casa, né? Embalar. Marquei com o rapaz lá buscar a mudança 10 horas da manhã. Acordei cedo, 7 horas da manhã, já tava de pé já. Arrumando as coisas lá, tentando falar com ele. Até que eu consegui falar com ele lá. E falei com ele, olha, tô me mudando hoje. Arrumei uma casa, tá? E eu vou me mudar. Ele, tá, que legal. Eu falei, não, mas eu vou me mudar hoje. Você não tá entendendo, eu vou me mudar hoje. E nisso, a pessoa surtou, foi uma mudança turbulenta, porque, gente, de tudo que eu tinha, quem é que vê no meu canal aqui e vê meus vídeos antigos vai ver a minha sala, como é que era, as coisas que eu tinha na antiga casa e são totalmente diferentes da casa agora que eu tenho. Não consegui pegar nada, muito mal que consegui pegar foi a roupa e assim mesmo um pouco de roupa que eu tinha, porque ele tá com fogo,
nas minhas roupas, tá? Eu recebi um vídeo dele tacando fogo nas minhas roupas. Então, assim, o pouco das roupas que eu tinha consegui pegar, berço e cômoda do Gael, eu consegui também pegar. Cama das crianças, guarda-roupa que tinha lá no quarto das crianças, não peguei. Televisão, eu consegui pegar, as 3 televisões eu peguei. A da sala, meu quarto e o quarto da minha filha, eu consegui pegar, mas não peguei também no mesmo dia. Fui pegar no dia seguinte, porque no dia seguinte ele não tava lá na casa, ele foi pra um lugar e ele não tava lá na casa. Ele foi pra casa de um familiar dele, o familiar dele foi lá buscar ele, porque ele teve crises de consciência, crises de choro, chorou pedindo pelo amor de Deus para que não fosse, para que eu não fosse, que ia mudar, que ia fazer acontecer. E eu já estava decidida e não quis dar outra oportunidade, não quis dar outra chance a ele, até mesmo porque eu achei que ele fosse mudar com a chegada do Gael. E não mudou nada, continua a mesma coisa. Continuou a mesma coisa, não mudou nada. Então, assim se sucedeu a minha separação. E diante dessa minha separação, né, eu conheci também uma outra pessoa no meio disso tudo. Eu conheci uma outra pessoa, a qual eu tô convivendo hoje com ela. A gente tem 2 anos junto, vamos para 3, graças a Deus. É totalmente o inverso do que eu vivi lá atrás, no passado. Totalmente diferente. Graças a Deus, a minha vida, ela mudou da água pro vinho. Por quê? Tenho mais paz. Hoje eu tenho a opção de não trabalhar, entendeu? Eu posso ficar em casa cuidando do Gael tranquilamente. Deus me presenteou com 2 netos. Eu tenho o Ravi, que tem 1 ano, que é filho da Kailane. E tem a Helena, que tem 1 mês, vai fazer 2 meses, se eu não me engano, domingo. E é filha do meu filho mais velho, do Cauã. Então, assim, tô super feliz a vida que eu tô levando. Não moro mais pro lado de lá, vim pra um lado totalmente longe, totalmente ao inverso. Vim pra um lugar que é paz. E aqui eu vivo bem, vivo feliz. Aos poucos tô conquistando as minhas coisas novamente. Claro, né, que a gente não é rico, né, milionário, não tem dinheiro para poder perder hoje aqui e ali entrar na loja e comprar tudo novamente. Não temos. Não temos, mas aos poucos a gente consegue, né? E é o que eu tô fazendo, aos poucos tô conseguindo conquistar tudo. E eu só vim aqui só, gente, conversar com vocês, porque vocês vão ver outra pessoa no meu vídeo, entendeu? Embora o meu ex, ele nunca apareceu muito, mas algumas vezes apareceu sim, nos vídeos antigos tem ele aí, aparece ele nos vídeos antigos, né? Então eu tenho que dar também, né? Querendo dar uma satisfação pra vocês, né? E com isso tudo, eu fiquei esse tempo todo sem gravar. Vim gravar agora, esse ano. Vim gravar quando eu vim morar nessa casa aqui que eu tô hoje. Do nada, eu tava sentada aqui, pintando a casa. Eu falei, não, vou voltar com o meu canal. Eu preciso, eu quero, eu gosto. É uma coisa que eu gosto de fazer. Voltar. Então, tô aqui, voltei. Tô gravando sempre, né? Tô tendo essa oportunidade novamente de gravar. E é isso, gente. É vida nova, tudo novo, entendeu? Os meus filhos se dão muito bem com esse meu novo companheiro. Meus filhos se dão otimamente bem. Inclusive o Gael chama ele de pai. E ele otimamente ama, agradece, entendeu? E é aquilo. Tudo é no tempo certo de Deus. Eu sempre... Nossa, mas está coçando muito. Eu sempre questionava a Deus o dia que eu fosse feliz. Porque eu era feliz, era uma felicidade que eu posso dizer pra vocês que era coisa de momento. Não era uma felicidade que durava, entendeu?
era uma felicidade assim, aconteceu algo, fiquei feliz, passou, acabou, entendeu? Hoje não, hoje é uma felicidade que dura, é uma felicidade para sempre. É diferente, entendeu? É um marido que eu sei que ele pode sair 500 vezes sem mim e eu posso confiar nele, entendeu? É uma pessoa que eu confio, entendeu? Uma pessoa de caráter. É diferente do que eu vivi no passado, graças a Deus, muito diferente, né? Do que eu vivi lá no passado, é bem diferente. E eu tô dando valor a isso tudo que eu tô vivendo agora, essa nova oportunidade que Deus me deu, né? Porque tudo é no tempo certo de Deus, tudo é Deus que faz pra você. Não é no meu tempo, não é no tempo de ninguém, é no tempo certo de Deus. Eu sempre falava na minha cabeça que eu ia me separar um dia, mas nunca achei que fosse assim, tão rápido assim, entendeu? Da forma que foi, entendeu? Eu sempre falava, vou me separar, porque não tá dando, porque, gente, depois que eu me separei, olha só, depois que eu me separei, que veio cair a ficha que eu vivia um relacionamento abusivo. O meu relacionamento, ele era abusivo. Por que abusivo? Ele não me agredia, ele passou a me agredir quando ele realmente viu que realmente a separação era uma coisa de fato que iria acontecer. Aí ele passou a me agredir. Nessa época aí. Porque antes não. Mas ele me agredia, não me agredia. Era físico e psicológico. O psicológico era falar coisas que me diminuía como mulher. E as traições dele, gente, porque ele sempre me traiu. Sempre me traiu. E, sei lá, era uma coisa muito engraçada. Os meus olhos, eles eram vendados. Eu enxergava ele como o amor da minha vida, eu enxergava ele como a pessoa melhor que tinha no mundo. Eu ficava com raiva das pessoas que falavam mal dele, eu ficava com raiva das pessoas que iam falar pra mim, vi fulano com fulana de tal, tava bem com outra mulher. Eu ficava com raiva daquela pessoa que vinha me alertar, porque com meus olhos eram vendados, entendeu? Eu era cega, alguma coisa assim, que meus olhos, ele realmente era vendado em relação a essa pessoa. E depois que o Gael nasceu, eu não sei, tudo mudou. E olha, eu vou te falar como é tudo no tempo de Deus, porque eu sempre falei que eu queria ser mãe novamente. Né? Que eu tive filho muito nova. Então, queria ter filho com mais idade, com mais experiência. Então, eu me programei de engravidar dos 35 até os 37 anos. Tentei dos 35 aos 37, não veio, beleza. Ótimo. Depois, quando eu tava com 39 anos, 39? Quando eu, não, ia fazer 40, com 40 anos. 40, 39. Desculpa, mas eu acho que era mesmo, com 39 anos pra 40, com 39 pra 40, tomando remédio, engravidei do Gael. Aí engravidei do Gael, foi uma gravidez, gente, sinceridade, todas as minhas gravidez foram turbulentas. A do Gael foi a mais tranquila de todas. E depois que o Gael nasceu, veio isso tudo, veio essa decisão, esse ponto final, esse martelo, essa prova, sabe, de que não quero mais. E deu no que deu. Entendeu? Acho que então eu falo tudo no tempo de Deus. Deus achou que era o momento de eu ter outro filho, que o filho ia ser o momento da minha separação. Graças a Deus. Então eu falo, tudo tem um tempo certo de Deus. Por mais que lá no passado ele fazia horrores, traições,
é uma das coisas que eu sempre questionei ele muito, muito. Que eu achava que ele tinha vergonha de mim. Achava não, tenho certeza que ele tinha vergonha de mim. De 10 palavras que ele conversava com as pessoas, eu sempre escutava aquele ditado. Ah, fulano sempre só gostou de mulher clara, de pele clara e cabelão. Essa daí, que era eu. Foi a primeira mulher que ele arrumou de cabelo curtinho, careca. Eu era considerada cabelo curtinho, careca. E, gente, meu cabelo sempre foi assim, desse jeito que vocês estão vendo aqui. Ele sempre foi assim. Eu tenho um problema capilar, entendeu? Eu sofri um problema, né, na capilar e nunca mais meu cabelo tomou jeito, tomou forma. Meu cabelo não se dá com química nenhuma. Eu vivo testando química, meu cabelo não se dá com química nenhuma. Resumindo, aquilo ali foi me adoecendo, me consumindo, comecei a usar implante, ao qual, quando eu tava com o implante bonitinho, queria sair desfilar comigo. Quando eu tava com o cabelo assim, inventava ter desculpa. Que eu não gostava de sair, que eu não gostava dos amigos dele. E eu ficava quieta. Eu não falava nem que sim, nem que não, eu ficava quieta. Eu guardava aquilo pra mim. Então, assim, hoje não, hoje eu vivo bem, hoje eu sou bem decidida de mim, sou bem confiante no que eu sou bem confiante no que eu faço, no que eu vivo, eu sou bem confiante na mulher que eu me tornei, entendeu? E vamos aí viver a vida, vamos viver a vida. A separação veio, foi ótimo pra mim, se foi pra ele ou não, eu não sei, entendeu? Porque até mesmo porque faço o mínimo vontade de ter contato, entendeu? Porque mesmo depois de eu ter saído da mesma casa, ainda continuou uma coisa muito enjoativa, uma coisa muito estressante. Então, assim, quanto menos contato a gente tiver, melhor. Gael quase não tem contato. Eu, sinceridade, e eu como mãe do Gael também não faço questão que o Gael tenha contato com ele. Não faço porque hoje eu vejo uma visão de pai diferente, entendeu? Não é a visão que eu vejo nele de pai. Hoje eu vejo uma visão de pai diferente e eu não quero, não faço questão que ele tenha contato com o pai dele, entendeu? Não proíbo, mas questão de estar junto sempre com o pai eu não faço, entendeu? Se ele estiver na avó dele lá, o pai dele chegar, lógico, vai ver ele, vai ter contato com ele, eu não vou me importar, mas eu levar pro pai ver, não. Então, gente, é basicamente isso. A minha vida se desenrolou dessa maneira. A separação veio, de fato. Hoje eu vivo bem, vivo feliz. Tem até um Reels aí, né, no YouTube aí, meu marido cozinhando, meu marido fazendo ali, que ele tava fazendo feijão. Tem um Reels dele aí. E é isso. Oi. E é isso. É a vida que segue, vamos ser felizes. Só que eu digo uma coisa, gente. Atenta aos sinais que a vida dá pra vocês. Porque a vida é uma só e ela passa muito rápido. A gente não pode voltar atrás. Então, a gente tem que viver o presente como se fosse o último e espelhando um futuro melhor, tá? Então, muito obrigada por vocês estar aqui, ter assistido. Se ficar alguma dúvida, deixe aí no comentário. Se não é inscrito, se inscreva. Se você já passa por alguma coisa parecida, deixe aí no comentário, vamos trocar uma ideia. Vamos conversar. E é isso, gente, tá? Toma, Gael. Muito obrigada por vocês escutaram, né? Essa pessoa aqui que ainda, ó, falta muito pra acabar de fazer o cabelo. Ainda falta muito ainda. Mas eu vou estar jogando esse vídeo logo agora no canal também, tá bom? Beijo, ficam todos com Deus.
Muito obrigada por vocês assistirem. Gratidão a todos vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.